Então, a minha família, a gente trabalhava no CEAGESP. Os meus pais trabalhavam no CEASA com alimentos, legumes e verduras. Então eu comecei cedo lá a ajudar os meus pais com aproximadamente 12 para 14 anos de idade. E eu fiquei no CEASA até os 18 anos trabalhando com alimentos. E assim começou a história da nossa firma aqui, do Consulado do Rock. Eu comecei a cortar algumas peças, manualmente mesmo, pedia para uma costureira que era da região costurar essas camisetas e eu saía vendendo na rua. A história começou assim, eu morava numa região central, na região do Brás, e como eu conhecia muitas pessoas, eu saía vendendo de porta em porta. Assim começou a história também de confeccionar as nossas peças. E aí começamos de porta em porta a vender, e alguns amigos meus gostaram dos meus produtos e eles começaram a revender esses itens. E aí eu comecei a fabricação assim. Então foi lento, foi moroso o início, como todo início. E eu não tinha investimento inicial nenhum, sabe? Quando eu cortei essas primeiras peças, havia necessidade de estampar alguma marca. Então eu utilizava naquela época filme de recorte Rubi, para fazer os logos, então era feito tudo no filme de recorte. E a partir do filme de recorte, para passar essa imagem para as telas, eu lembro que na região onde eu morava, a gente tinha um tear que se chamava Nela. E eu comecei a comprar voal para esticar nos quadros, eu esticava com grampeador manual, e esticando com um alicate de pressão, os meus poliéster em quadro de madeira. Então eu comecei a esticar os meus primeiros quadros e a gravação era feita com cola cascorês. Então eu pegava bicromato, adicionava a cola cascorês e emulsionava os meus quadros. E gravava com peso, a gente colocava numa mesa de luz de gravação com lâmpadas fluorescentes, um vidro, uma lâmina de vidro e sacos de areia para ter o contato. E as minhas gravações eram feitas assim. E no início eu desgravava esses quadros para poder reaproveitar com água sanitária, entendeu? Então a gente passava água sanitária, eu acho que muita gente começou desse jeito, molhava o jornal e colocava os quadros em cima para desgravar esses quadros. E esse foi o início de todo o processo nosso. E o sonho de toda estamparia é sempre ter carrossel, semiautomática, né? Porque a alimentação é manual, porém a impressão é automática. Então, visitando as feiras de serigrafia e tudo mais, eu sempre ficava namorando aquelas máquinas, mas financeiramente era impossível naquela época conseguir comprar um equipamento desse. Então, assim, o namoro foi de longas datas tal, até que chegou um momento que eu consegui fazer uma proposta para uma empresa nacional que fabricava carrossel semiautomática, que era o Otian. E o Léo simpatizou com os meus trabalhos e ele fez uma proposta muito boa para a gente poder adquirir esse equipamento. Então, a partir do primeiro equipamento, aí sim as coisas foram mudando um pouco. A técnica de serigrafia que aí a gente já dominava já era um pouquinho diferente. Nós começamos a fazer uma forma de selecionar as cores diferente do mercado, então paramos de utilizar a quadricromia e aí começamos a separar por indexação as imagens e isso foi melhorando a parte técnica e a aceitação do mercado foi maravilhoso. Eu conheci um alemão, então ele começou a me ensinar muitas coisas e aí eu fui aprendendo a ter gosto. E eu me senti um pouco estampador nato, por que motivo? Porque assim, eu comecei manualmente a imprimir essas peças. E o que eu falo para toda a minha equipe hoje, que para você ser um estampador bom, você tem que se sentir como se você fosse a tinta, passando pelo poliéster.
sabe? Você passando pelo quadro e como você tem que se comportar na peça. Porque o problema da estamparia é angulação de rodo, tem tudo a ver com uma boa qualidade de impressão, porque assim, você deu o ângulo errado, você vai depositar muita tinta e às vezes não é o depósito de tinta que você quer a definição do ponto. Então isso é muito importante para quando você quer trabalhar com detalhes, quando você quer reproduzir imagens com bastante qualidade. Então a partir do momento que você se sentir como se fosse você passando pelo quadro, você vai ter sensibilidade na mão e você vai se tornar um bom estampador. E aí essa técnica que eu aprendi manualmente, eu fui passando para a máquina, entendeu? E aí os resultados vieram com bastante qualidade de imagem, é o que o mercado acabou procurando para a gente. Dificuldade financeira, falta de experiência no ramo, entendeu? E a única coisa que prevaleceu mesmo foi a perseverança, a vontade de querer fazer alguma coisa bem feito. Isso foi fundamental para a gente conseguir. E comecei dessa forma, então tudo foi muito difícil no início. Hoje a situação é outra. Hoje, para quem está começando, o conselho é assim: foca o que você quer fazer em uma linha de trabalho, ou estamparia, ou confecção. Só que não desiste nunca. A perseverança é fundamental para o sucesso de qualquer empresa. Só vai te dar resultado um trabalho se você fizer com muito amor, entendeu? Você não pode focar logo de início o seu lucro. Esquece o lucro. Se você se dedicar para o trabalho e fazer com bastante amor e carinho, é certeza que você vai estar fadado ao sucesso. Não tem como dar errado. Iniciar com qualidade, com amor ao que você quer fazer, isso é fundamental. Então uma dica que eu dou também para quem está começando é isso, é aprender a administrar uma equipe e colocar as peças no lugar certo. Isso é fundamental e quando você entender todas essas coisas e aprender a lidar com esse funcionário, com esse ser humano, é o resultado final da sua empresa. Administrar, isso depois de um certo tempo, é lógico. Mas o início foi braçal, foi carregar pesado, foi estampar manualmente, foi dessa forma.